Lord of Mysteries, capítulo 108. Apesar de ainda não ter amanhecido, o subsolo bem ventilado, mas silencioso e escuro, estava iluminado por lampiões a gás. A fraca luz amarela emitida pelos lampiões a gás era protegida por vidro, permitindo que eles brilhassem continuamente por todo o túnel vazio e silencioso. Klein sentou-se na sala de plantão e folheou casualmente os jornais, revistas e livros empilhados à sua frente. Ele direcionou parte de sua atenção para fora, para evitar que alguém atacasse dentro do portão Chenes. Seu blusão e cartola estavam pendurados no cabideiro perto da entrada, enquanto sua bengala estava encostada na parede, onde poderia ser facilmente usada. O rico aroma de café enchia o ar, e Klein não pôde deixar de cheirar. Ele massageou as têmporas para lutar contra a sensação que estava sentindo e o cansaço de seu corpo. Como estudante universitário na Terra, muitas vezes dormia às 5 da manhã e acordava ao meio-dia, enquanto permanecia acordado a noite toda durante os últimos 2 a 3 anos de vida profissional, a ponto de poder comparecer ao trabalho com energia no próximo dia. No entanto, foi tudo graças aos jogos que eram muito emocionantes, romances que eram muito interessantes, programas de televisão e filmes que eram muito divertidos. Este mundo, obviamente, não possuía nenhuma dessas diversões para ficar acordado a noite toda. Sério, Imperador Rosel. Se você quer reconhecimento, haja corretamente. Despeje sua vida limitada em um empreendimento ilimitado. Conduza as pessoas deste mundo à era da informação. Klein murmurou silenciosamente. Ele só podia se consolar de que havia pelo menos jornais, revistas e romances cada vez mais interessantes. A princípio, ele queria se concentrar nos estudos para conter a sonolência. No entanto, praticamente falando, conflitava com seu dever. Uma vez que ele entrasse nesse estado, facilmente ignoraria qualquer movimento do lado de fora e qualquer mudança na situação no portão Chenes. Klein pegou sua xícara de café e soprou cuidadosamente. Ele tomou um gole e deixou o sabor perfumado balançar em torno de sua boca, antes de deixar o líquido escorrer lentamente por sua garganta. Café do Vale da Paz, muito amargo, mas muito refrescante, elogiou Klein e pousou a xícara de café. O Vale da Paz localizava-se no continente sul, região produtora de cafés de alta qualidade. Atualmente estava sendo disputado pela República Intis e o Reino Loen. Ambos construíram assentamentos de colonos nas margens esquerda e direita do Vale da Paz e destruíram o Reino da Paz original. No silêncio misterioso, Klein casualmente pegou uma revista e percebeu que era a estética feminina, que falava sobre moda e namoro. Isso deve ser de Roseanne. Ele murmurou, divertido enquanto folheava com seu interesse despertado. Talvez tenha sido devido ao súbito avanço da tecnologia de câmeras na última década, mais ou menos. A revista não apenas usou muitas ilustrações, mas também usou fotos monocromáticas como conteúdo, assim como os jornais. Eles elegantemente convidaram os famosos atores de peças e musicais para modelar os encantos e o emparelhamento mágico das roupas. Em um curto espaço de 7 anos, a nova revista regional de Backland tornou-se uma revista popular que se espalhou por todo o país. O vestido é bonito, ela é bonita também. Klein folheou-o casualmente e não escondeu suas inclinações estéticas. Ele era um homem que amadureceu normalmente tanto no corpo quanto na mente. Ele sempre apreciou mulheres bonitas, mas há muito tempo estabeleceu seu objetivo: encontrar o caminho de casa. Por isso, tentou ao máximo manter distância do sexo oposto, para não desperdiçar o tempo da outra pessoa ou deixar para trás qualquer bagagem emocional. Quanto às prostitutas, ele era bastante germofóbico nesse aspecto. Benson e Melissa já eram algemas que não podiam ser removidas. Ele só poderia encontrar os meios para compensá-los no futuro. Klein de repente sentiu seu coração pesar e não pôde deixar de suspirar. Quanto mais se afastava de casa, mais se sentia melancólico durante as noites tranquilas. De repente, perdeu o interesse em olhar mulheres bonitas e largou a revista nas mãos. Em vez disso, pegou um romance. Vila da Montanha, Vento Raivoso, autora Force Wall.
Klein leu o conteúdo na capa, A Noite Tranquila, a fraca luz amarela e o livro encadernado em couro o lembravam de sua juventude, quando alugava livros. Assim, continuou a ler simplesmente por causa da nostalgia. Vila da Montanha. Vento Raivoso era um romance sobre Lady Cissy, que tinha 1,65 metros de altura e pesava 98 libras. Era a história dela embarcando como professora particular na Vila da Montanha Fruis. 1 libra é cerca de meio quilo. Essa é Jane Eyre de um mundo alternativo. Klein acariciou os dedos contra o papel liso, enquanto começava a adivinhar o conteúdo subsequente. No entanto, assim como ele pensou que era um romance, um espírito maligno surgiu na história. Quando ele acreditou que era uma história de fantasmas, Lady Cissy revelou-se uma detetive e fez uma dedução maravilhosa. Assim como Klein sentiu que era definitivamente um romance policial, o personagem masculino principal levou um forte golpe na cabeça e perdeu a memória. Então, tornou-se um drama de partir o coração. No final, ainda é um livro de romance. Klein fechou o livro e bebeu um gole de café. Tum, 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 tum. Uma batida feroz foi repentinamente ouvida, enquanto reverberava no escuro e silencioso corredor vazio. Klein saltou em estado de choque, quando ele imediatamente ficou tenso. Ele instintivamente sacou o revólver do coldre na axila, ajustou o cilindro e o martelo. Então, ele caminhou lentamente até a porta e procurou a origem do som. Tum, 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 bang, bang, bang. As batidas se tornaram cada vez mais intensas. Klein olhou na direção do som e viu os portões pretos girando para fora, que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Sons atrás do portão Chanis. Ele semicerrou os olhos e seu coração batia como um tambor. Bang, bang, bang. Klein viu o portão Chanis tremer suavemente e sentiu o enorme impacto que estava suportando. Não pode ser, né? Estou encontrando alguma coisa no meu primeiro dia de serviço. Eu recebi um destino infeliz depois de transmigrar. A mão direita de Klein começou a suar frio enquanto segurava o revólver. Muito em breve, ele se lembrou da instrução do capitão. Não abra o portão Chanis, não importa o que você ouça, a menos que seja aberto por dentro. Isso poderia ser um fenômeno normal. Klein de repente se acalmou. Bang, 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 tum, tum, tum. A comoção atrás do portão Chanis aumentou de intensidade, mas os pesados portões de metal preto apenas tremeram. Fora isso, não apresentava sinais incomuns. Isto é normal. Quase morri com o choque, Klein murmurou, antes de se preparar para retornar à sala de plantão. Só então, ele ouviu um ruído agudo de trituração. Ele olhou para o pesado portão Chanis, se projetando para fora, quando uma rachadura apareceu em sua superfície. Zing! No ruído dissonante, os olhos quase fixos de Klein viram uma figura. Sua altura era mais ou menos o comprimento do braço de um homem e usava um clássico vestido preto miniaturizado. Havia uma mancha óbvia no vestido. Tinha um rosto não tão requintado, olhos negros e lábios bem fechados. Era um boneco de pano de brinquedo. Naquele momento, quando Klein estava prestes a inconscientemente levantar sua arma para mirar, o boneco de pano se inclinou pesadamente para a fenda no portão Chanis e desenrolou o papel que segurava. Havia muitos símbolos misteriosos no papel, alguns que Klein conhecia e outros que ainda não aprendera. Juntos, eles formaram um olho vertical. Klein ainda não tinha entendido a situação quando a marionete de vestido real foi repentinamente arrastada de volta por uma força disforme para os fundos do portão Chanis. Trum! O portão Chanis fechou mais uma vez, sem mais batidas ou sons de batidas. O porão recuperou sua tranquilidade e silêncio como se nada tivesse acontecido. Tenho que informar ao capitão que o portão Chanis foi aberto por dentro, mas ele se fechou. Naquele momento, as capacidades mentais de Klein voltaram para ele quando ele sentiu alarme, medo e dúvida. Alguns segundos depois, ele se lembrou do que era o boneco de pano. Como ele era um membro oficial dos Falcões Noturnos, ele recebeu autorização para saber sobre o artefato selado de grau 3, selado atrás do portão de Chanis. Número 0625. Nome:
Boneco de pano do infortúnio. Grau de perigo: 3. Consideravelmente perigoso. Tem que ser usado com cuidado. Só pode ser aplicado para operações que requeiram 3 ou mais pessoas. Classificação de segurança: membro oficial dos falcões noturnos ou superior. Método de vedação: só precisa ser separado dos humanos. Descrição: o boneco de pano está usando um vestido real que era popular por volta do ano 1300. O vestido tem uma mancha que é quase impossível de remover. É incerto se a mancha estava presente desde o início. Em alguns casos trágicos, de crises financeiras familiares individuais registradas em Tingen, a polícia notou a existência do boneco. Sempre ficava no quarto das crianças, na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Alguns falcões noturnos aceitaram o pedido e iniciaram uma investigação sobre o boneco. A avaliação inicial determinou que o boneco trazia infortúnio, fazendo com que as pessoas ao seu redor tivessem azar e se encontrassem em perigo. Finalmente, eles morreriam um após o outro. Levou apenas 2 semanas para o testador chegar à beira da morte. O boneco não está equipado com a capacidade de vida. Não tem nenhuma inclinação de escapar do selo. Através de longos períodos de experimentação, descobrimos que, desde que a pessoa não se aproxime 10 metros dela por mais de meia hora por dia, não será contaminada pelo infortúnio. Se o infortúnio se abateu sobre alguém, a pessoa imediatamente terá a sua situação melhorada, desde que o infortúnio seja transferido para outra pessoa. Apêndice: o boneco apareceu pela primeira vez na casa de uma senhora idosa, Tess, que morava na rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Ela era uma fabricante de brinquedos. Devido à velhice e à doença grave do marido, com os 2 filhos falecendo cedo, ela não teve escolha a não ser se mudar para a rua inferior da Rua Cruz de Ferro. Este foi o último brinquedo que ela vendeu. Ela trocou o boneco por algum veneno de cicuta e acabou com a vida dela e de seu marido, tendo passado fome por mais de 3 dias. Quando Klein relembrou as informações do artefato selado 30625, ele se sentiu ainda mais duvidoso e horrorizado. Não disse que o boneco não está equipado com a capacidade de vida. Não disse que não tem nenhuma inclinação para escapar do selo. O que eu vi agora? O que o arrastou de volta no final? O símbolo que foi desenhado no papel que desenrolou? O que significa? Aquela cena anterior era como um assassino psicótico. Lidava com sua vítima enquanto a vítima batia nos portões com força e gritava por ajuda desesperadamente, apenas para ser arrastada de volta. Enquanto esses pensamentos o inundavam, Klein decidiu não tomar nenhuma decisão por conta própria. Ele voltou para a sala de plantão e puxou uma corda. A corda apertou, a engrenagem girou, e de repente houve um toque apressado que tocou no 2º andar da Companhia de Segurança Espinho Negro. Leonard Mitchell e os outros sem sono, que estavam jogando cartas na sala de entretenimento, imediatamente largaram suas cartas de pôquer e correram para o porão.